Salve, torcedor palmeirense! A semana começou agitada e já temos muita coisa para comentar. Então, se prepara, porque o assunto é quente e não dá para perder nenhum detalhe. Começando pelo Flaco Lopes, que vem sendo bastante criticado nas últimas partidas. A pressão sobre ele aumentou depois do jogo contra o Fluminense, quando o Abel deixou claro na coletiva que esperava mais coletivo do atacante. Ele ressaltou que o Flaco tem se mostrado muito individualista, tentando decidir sozinho em situações que poderiam ser resolvidas com passes simples para companheiros melhor posicionados. A questão é que o Flaco vem enfrentando um jejum de gols. Já são 9 partidas sem balançar as redes, e isso começa a afetar sua tomada de decisão dentro de campo. Naturalmente, isso atrapalha o rendimento do time, porque no futebol ninguém joga sozinho, e o Palmeiras precisa que ele consiga pensar no coletivo, usando seu talento para criar oportunidades e não apenas para tentar resolver tudo por conta própria. Apesar das críticas, é importante ressaltar que ele recebeu essas observações de forma madura, reconhecendo que não está em sua melhor fase. É um jogador convocado para a seleção argentina, com potencial para fazer diferença na próxima Copa do Mundo e, claro, para decidir a Libertadores, mas isso só vai acontecer se ele conseguir colocar o time à frente do individualismo, pensar no coletivo e manter a calma dentro de campo. Ele já marcou 23 gols na temporada e segue sendo o artilheiro do elenco em 2025, mostrando que, quando está concentrado e jogando em sintonia com o grupo, é decisivo. Comparando com Vitor Roque, que vem logo atrás com cerca de 20 gols, dá para perceber que o Palmeiras tem alternativas ofensivas. Mas ainda assim, o Flaco continua sendo peça-chave. Espera-se que nos treinos desta semana ele consiga retomar aquela postura que o levou à seleção argentina, jogando de forma inteligente, buscando o companheiro melhor colocado e ajudando o time a construir vitórias. O próximo desafio é importante. O Palmeiras viaja para Porto Alegre para enfrentar o Grêmio. Jogo marcado para as 9h30 da noite, mesmo horário do confronto entre Atlético Mineiro e Flamengo. Isso cria uma situação curiosa, porque a torcida vai acompanhar os resultados paralelos que podem influenciar diretamente na disputa pelo título. É possível que o Abel decida poupar alguns titulares para esse compromisso, pensando em administrar o elenco e evitar desgastes antes do fechamento do Brasileirão, mas ainda assim, a expectativa é de que o time entregue um bom desempenho e busque os 3 pontos na Arena do Grêmio. Além do campo, hoje também é dia de julgamentos no STJD, com Gustavo Gomes, Piquet e João Martins sendo analisados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Então, os torcedores do Palmeiras e de outros clubes vão ficar atentos às decisões que podem impactar a reta final da temporada. Outra bomba que pegou todos de surpresa envolve Roger Guedes. Ele revelou em entrevista que o Palmeiras mantém conversas com seu staff, algo que só acontece com a aprovação do Abel, mostrando que o clube está interessado em reforçar o elenco na próxima janela de transferências. Apesar de ter passado pelo Corinthians e ter gerado polêmica na época, Roger Guedes é reconhecido pelo seu talento e poderia ser um reforço importante, chegando para disputar posição e elevar ainda mais o nível do ataque palmeirense. Por enquanto, não há proposta formal, mas o interesse é claro e a situação vai ser monitorada, inclusive pelo Flamengo, que também acompanha o jogador. Cabe ao torcedor refletir. Seria esse o reforço que o Palmeiras precisa para a próxima temporada? Além disso, falando de estrutura e planejamento, o debate sobre gramados sintéticos continua.
Com os acessos de Chapecoense e Atlético Paranaense para a Série A em 2026, mais campos com grama sintética estarão na competição, incluindo o Allianz Parque, Newton Santos, Arena MRV, Arena Condá e Arena da Baixada. Quem se opõe a isso vai continuar levantando questionamentos, mas a tendência é que esses campos estejam firmes na Série A, impactando diretamente a maneira como os jogos são disputados e exigindo adaptação dos clubes e jogadores. No feminino, o Palmeiras segue mostrando força. Na semifinal do Campeonato Paulista, o time venceu a Ferroviária por 2-0 no jogo de ida, mantendo vivo o sonho de chegar à final. As palestrinas já conquistaram a Copa do Brasil em cima da mesma equipe e agora podem dar mais um passo rumo a outro título, mostrando consistência, qualidade e espírito competitivo. O jogo da volta acontece no dia 4 de dezembro em Barueri. E a expectativa é de que o time continue dominando as ações, aproveitando o bom momento e mantendo o foco na busca por mais uma conquista histórica para o futebol feminino do clube. Tudo isso mostra que o Palmeiras, em todas as suas frentes, está vivendo uma fase decisiva, com jogadores sendo testados, elenco sendo avaliado e a torcida atenta a cada passo. A combinação de desafios individuais, decisões estratégicas do treinador, interesse em reforços e competições paralelas cria um cenário intenso, onde cada jogo, cada decisão e cada momento dentro e fora de campo conta para o futuro do clube. A atenção do torcedor precisa estar sempre ligada, porque a reta final do ano vai definir posições, títulos e trajetórias importantes e o Palmeiras não pode se dar ao luxo de errar. A pressão sobre os atletas aumenta e a cobrança da torcida é natural, mas é justamente nesses momentos que se destacam aqueles que conseguem equilibrar talento, inteligência e espírito de equipe, tornando-se protagonistas dentro de campo e garantindo que o clube mantenha sua força e tradição em todas as competições que disputa. Com todos esses elementos, a expectativa é de que o Flaco Lopes consiga encontrar seu ritmo novamente, que os possíveis reforços se confirmem, que as decisões do STJD sejam favoráveis ou pelo menos claras, e que o time, tanto no masculino quanto no feminino, continue mostrando capacidade de brilhar, surpreender e manter viva a chama da torcida, que acompanha cada passo, cada notícia e cada lance com paixão, intensidade e amor pelo Verdão. E seguimos com mais detalhes sobre o momento do Palmeiras, porque não dá para perder nenhuma informação que envolva o clube nesta reta final de temporada. O que chama a atenção é justamente como o elenco está lidando com a pressão de cada jogo e as expectativas da torcida, especialmente quando falamos de jogadores como Flaco Lopes. Ele é um talento indiscutível, capaz de decidir partidas sozinho, mas precisa voltar a pensar no coletivo, porque o futebol moderno exige isso. Quando ele se concentra mais em driblar do que em tocar para quem está melhor posicionado, o time perde oportunidades e a equipe sofre. Não é só uma questão de ego ou individualismo, é uma questão de leitura de jogo, de perceber que cada passe, cada movimentação pode fazer a diferença entre a vitória e o empate ou derrota. E considerando que ele ainda é o artilheiro do elenco em 2025, com 23 gols, dá para perceber que o potencial está lá, só precisa ser canalizado da forma certa. Os treinos dessa semana vão ser fundamentais para ele recuperar a confiança e a calma dentro de campo, porque o Palmeiras tem uma sequência decisiva pela frente e qualquer erro pode ser fatal. É um momento em que o Abel precisa encontrar o equilíbrio entre pressão e motivação, e também observar
outros jogadores que podem assumir protagonismo, como Vitor Roque, que vem logo atrás com cerca de 20 gols na temporada. Isso mostra que o time não depende de apenas um jogador, mas a estrela de Flaco continua sendo essencial, principalmente porque ele também é convocado para a seleção argentina, o que aumenta ainda mais a responsabilidade sobre seus ombros. E falando em responsabilidade, temos Roger Guedes, que voltou a dar o que falar. A entrevista recente dele causou surpresa, porque revelou que o Palmeiras mantém conversas com seu staff e que a porta não está fechada para um retorno ao futebol brasileiro. O interessante é que esse tipo de negociação só acontece com a aprovação do Abel, mostrando que o treinador enxerga valor no jogador e acredita que ele pode ser um reforço importante. Mesmo com polêmicas do passado, como a passagem pelo Corinthians, é inegável que Roger Guedes tem qualidade e poderia chegar para disputar posição no ataque do Verdão, aumentando o leque de opções ofensivas e trazendo experiência para momentos decisivos. Ainda não há proposta concreta, mas o interesse do Palmeiras é real e vai sendo monitorado, inclusive com outros clubes observando a situação, o que coloca a diretoria em um cenário de decisão estratégica. E não podemos esquecer da questão dos gramados sintéticos, que ainda gera discussão. Com Chapecoense e Atlético Paranaense na Série A em 2026, teremos mais campos com grama sintética e clubes, atletas e torcedores terão que se adaptar. A repercussão sobre isso divide opiniões, mas a tendência é que essa realidade seja incorporada ao campeonato, modificando a dinâmica de alguns jogos e exigindo maior preparo físico e técnico dos times que visitarão esses gramados. No feminino, o Palmeiras segue mostrando força e consistência. Depois de vencer a Ferroviária por 2-0 no jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista, as palestrinas seguem confiantes para o confronto da volta, marcado para 4 de dezembro em Barueri. O time já conquistou a Copa do Brasil diante da mesma adversária e tem a chance de avançar à final do Paulistão, mantendo a tradição de sucesso no futebol feminino e reforçando a importância do investimento do clube nessa categoria. E enquanto isso, no masculino, cada ponto no Campeonato Brasileiro é crucial. O Palmeiras enfrenta o Grêmio fora de casa, enquanto Atlético Mineiro e Flamengo disputam pontos importantes. A competição está tão acirrada que cada rodada altera a tabela e aumenta a tensão na torcida. Abel precisará gerenciar o elenco de forma inteligente, considerando desgastes, lesões e a necessidade de manter jogadores em alto nível para decisões futuras, incluindo a Libertadores, onde cada erro pode custar caro. Essa combinação de desafios individuais, decisões estratégicas e pressão externa coloca todos os jogadores sob grande expectativa. E é nesse contexto que figuras como Flaco Lopes e possíveis reforços como Roger Guedes se tornam ainda mais relevantes. Eles precisam encontrar equilíbrio emocional, força física e inteligência tática para contribuir com o time, garantir vitórias e manter a confiança da torcida. E falando em torcida, não podemos deixar de mencionar que o Palmeiras está sempre cercado de apaixonados que analisam cada lance, cada contratação e cada decisão técnica com intensidade. Essa paixão transforma jogos em verdadeiros espetáculos e aumenta a responsabilidade de todos que vestem a camisa. A interação com o torcedor é constante. E saber lidar com críticas, elogios e expectativas é parte do desafio de ser atleta em um clube de expressão nacional e internacional.
Entre treinamentos, jogos e possíveis contratações, o clube vive um momento decisivo que envolve planejamento, estratégia e execução dentro e fora de campo. O sucesso depende de cada detalhe. A precisão nos passes, a concentração na marcação, a leitura do jogo e a capacidade de tomar decisões rápidas e eficazes. O Palmeiras precisa de jogadores que entendam essa necessidade e que consigam se adaptar a pressões externas, mantendo foco total na equipe e no objetivo de conquistar títulos. Essa fase exige maturidade, experiência e inteligência emocional, tanto dos atletas mais jovens quanto dos mais experientes. A reta final de campeonato mostra que cada erro ou acerto pode definir posições na tabela, classificação para torneios internacionais e até mesmo o título. Por isso, cada treinamento, cada jogo, cada decisão tomada dentro do clube tem impacto direto no resultado final. E nesse cenário, o Palmeiras não pode se dar ao luxo de falhar. A gestão do elenco, a escolha de estratégias de jogo e a manutenção do foco coletivo são fundamentais para que o time siga na briga pelo título, garantindo que Flaco Lopes retome seu ritmo, que eventuais reforços sejam integrados e que a equipe continue mostrando força e consistência. Além disso, a torcida segue acompanhando cada passo, celebrando vitórias, analisando derrotas e participando ativamente da narrativa do clube, que se mantém vivo e competitivo em todas as frentes. Com os desafios do Brasileirão, a luta na Libertadores, a busca por conquistas no futebol feminino e a possibilidade de reforços estratégicos, o Palmeiras está vivendo uma fase intensa e decisiva, onde cada detalhe faz diferença. E a expectativa é que a equipe consiga unir talento, trabalho em equipe e inteligência tática para garantir sucesso em todas as competições. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando? O ambiente na Toca da Raposa virou um caldeirão silencioso nas últimas horas. Entre corredores apertados, cochichos nervosos e olhares desconfiados, um único nome parece ocupar cada conversa: Caio Jorge. O atacante, tratado como peça-chave do futuro cruzeirense, estaria prestes a fazer as malas e seguir rumo ao Palmeiras, segundo sussurros que começam a ganhar força nos bastidores do futebol brasileiro. O rumor surgiu tímido, quase desacreditado, como tantos outros que circulam quando a janela de transferência se aproxima. Mas bastou um funcionário comentar que viu empresários de fora rondando instalações celestes para que a história tomasse corpo. A suposta proposta paulista, descrita como irrecusável, teria mexido com os ânimos internos e deixado a diretoria do Cruzeiro em alerta máximo. Nos arredores da sede, torcedores se espalham tentando entender como o clube poderia permitir a saída de um jogador visto como símbolo de uma nova fase. Há quem jure ter visto Caio conversando discretamente com um representante alviverde em um restaurante da capital. Outros garantem que o atleta estaria descontente com promessas não cumpridas, embora nada tenha sido confirmado. A falta de posicionamento oficial só aumenta o zum-zum-zum. No Palmeiras, o clima é outro. Sorrisos contidos, mas perceptíveis. Pessoas próximas ao clube afirmam que a negociação estaria mais avançada do que se imagina e que o técnico teria dado aval imediato e entusiasmado para a contratação. Ainda assim, tudo segue envolto em cautela, como se qualquer palavra precipitada pudesse colocar tudo a perder. Enquanto isso, Caio permanece em silêncio absoluto. Treina normalmente,
acena para os fãs, mas evita qualquer gesto que denuncie seu futuro. Para muitos, é justamente esse silêncio que entrega que algo grande está prestes a acontecer. Se é apenas fumaça ou fogo real, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa: o burburinho já tomou Minas e São Paulo, e a possível troca de azul por verde está sacudindo o país antes mesmo de ser oficializada. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!